Gênesis capítulo 9, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, algumas traduções trazem a palavra cão, que era um dos filhos dele, né? Sem, Cão e Jafé, os filhos de Noé. Um deles, o Cão, pai de Canaã, guarde essa palavra, que o filho mais novo dele se chamava Canaã. Vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora aos seus 2 irmãos. Ora, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizera o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: escute isso, maldito seja Canaã, maldito seja Canaã, e seja servo a seus irmãos. E aí ele continua dizendo: bendito seja Sem, o outro irmão, e Canaã lhe seja servo. Bendito seja, engrandeça o Senhor Jafé, o outro irmão, e Canaã lhe seja servo. Muito bem. Eu quero que vocês lembrem-se disso. Canaã foi amaldiçoado pelo avô. É muita especulação tentar entender por que Noé ficou tão irado. Alguns acreditam que Noé ficou irado. Primeiro ele encheu a cara, né, irmãos? Não devia ter feito isso. Mas que provavelmente a atitude de Cão, quando vê o pai nu, e Noé era o patriarca. Só para a gente poder ir para os outros textos, para mim não deixar isso aqui passar. Noé era o patriarca, esse homem de Deus que construiu a arca. Então ele estar bêbado e estar nu era uma desonra muito grande. Hoje nós estamos até acostumados com a banalização da nudez. Mas a nudez era algo muito desonroso. Quanto mais para um pai de família, quanto mais para um patriarca, quanto mais para um velho. O texto não diz. Mas essa questão de Cã, quando vê o pai nu, ao invés de, quem sabe, reproduzir a atitude dos 2 irmãos, de tentar cobrir a nudez do pai. Vocês reparam que os 2 irmãos, Jafé e Sem, eles têm uma atitude tão reverente que eles pegam uma capa para cobrir a nudez de Noé e eles não se atrevem a olhar a nudez de Noé. Eles entram de costa na tenda para cobrir. Aparentemente, irmãos, Cão foi debochado. Cão foi irreverente. Cão zombou da nudez do pai. E muito provavelmente levou para os irmãos, não só para dar uma informação, mas zombando. É o que me parece por causa da reação de Noé. Por que um pai amaldiçoa um filho? Então é provável que Cão foi muito debochado. Outro mistério que tem aqui no texto, que não dá para entender direito, porque a Bíblia é um resumão e ela não conta todos os detalhes, é que amaldiçoado foi Canaã. A maldição recaiu sobre Canaã. Quem é Canaã? Canaã é o filho mais novo de Cão. Agora você vai, o que isso tem a ver com herança, né? O que isso tem a ver comigo? Nós já vamos chegar lá. Vamos fazer mais uma leitura. Vamos agora para Êxodo. Eu vou ler assim com calma, depois eu entro na mensagem, tá bom? Que depois não vai dar para voltar. Então nós vamos devagarzinho aqui só na exposição do texto, para depois a gente ir para a aplicação que o Senhor nos deu para compartilhar com a igreja, para depois nós estarmos orando sobre isso nessa noite, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 3. Aleluia. O verso número 7 aqui é quando Deus está falando com Moisés, está chamando Moisés para o ministério, chamando Moisés para ir para o Egito,
para ser um instrumento de libertação do povo de Deus. Versículo 7, disse ainda o Senhor, Deus falando com Moisés, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir ou sair daquela terra. Olha que interessante. Sair daquela terra para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Agora veja a sequência. No lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Amém? Eu teria mais 2 textos que iriam falar dessa lista de nações, mas eu vou parar aqui, por causa do relógio. Eu quero que vocês observem uma coisa interessante. Quando se fala de herança na Bíblia, eu tenho explicado para vocês, as 2 semanas passadas, sobre a herança, a nossa herança, a herança da igreja, a herança que nós temos direito, a herança no sentido espiritual, a herança que nós já temos posse agora. Eu falei semana passada dos aspectos atuais da herança, dos aspectos futuros da herança, mas hoje eu quero fazer uma comparação dessa herança espiritual que nós temos, dessa herança que nós temos em Cristo com a herança do povo de Israel, que acho que não tem uma comparação mais forte na Bíblia a respeito de posse, a respeito de terra, a respeito de herança, do que essa questão do povo. Por quê? Porque quando o Senhor manda José para o Egito e depois usa José para abençoar lá no Egito e fazer crescer o povo de Israel, foram 430 anos, o povo não era uma nação, o povo não tinha terra, mas havia uma promessa. Acompanha comigo para você ver que isso é importante. Havia uma promessa sobre o povo. Que promessa é essa? Promessa que Deus havia dado a Abraão, que havia passado para Isaac, passado para Jacó, do quê? Que faria do povo de Israel uma nação. E existe nação sem terra? Não tem nação sem terra. Então, Israel foi escolhido como povo de Deus, como povo adorador de Deus, da velha aliança, como o povo que guardava a aliança, mas esse povo precisava de uma terra. E nós estamos falando também de uma herança. Nós estamos falando de uma terra. E o interessante é que essa comparação é tão tremenda que Canaã, você já entende. Todos os crentes entendem. Canaã, diz o corinho, é logo ali. Você já sabe, a vitória, o céu, Xanamassudecai, a honra é logo ali. Todos nós estamos esperando uma Canaã. Todos nós, não para não, filha, não para não. Senão fica aquele vácuo e eu preciso da sua ajuda aí, eu sei que é cansativo, mas preciso aí da sua ajuda. Canaã é coisa boa. Quando se falava de Canaã, o povo de Israel, então, olha, a terra que o Senhor nos deu. Quando eu falo de Canaã para você, você pensa logo, céu, você pensa recompensa, e você pensa vitória aqui. Aí eu quero só começar já por aqui. Deus, quando fala com Moisés, Ele diz que Canaã é uma terra boa, não diz? Ele diz que Canaã é uma terra que mana leite e mel, não diz? Quando os espias são enviados por Moisés para espiar a terra, ele diz, é verdade. Lá tem cachos de uvas que 2 homens não conseguem carregar. Só que tem uma coisa que eu nunca havia pensado. Eu quero compartilhar essa lição que o Espírito Santo me deu. E eu quero compartilhar com você. Talvez você já pensou e talvez você nunca pensou. A gente sempre pensa em Canaã como uma terra boa, ampla. Canaã é símbolo de vitória. Mas sabia que não foi assim que começou? Sabe por que a terra lá da Palestina que Deus tinha prometido para o Senhor se chamava Canaã? Porque foi lá que os descendentes do amaldiçoado fixaram residência. Sabe por que eu li lá Gênesis com vocês? Porque Noé amaldiçoou Cão
e amaldiçoou Canaã. Séculos depois, sabe quem morava na terra? Essas nações que Deus está falando. Olha, eu vou colocar vocês lá na terra, no lugar dessas nações. Tem referências que dizem 6 nações. Tem referências que dizem 7 nações. Tem referências que falam de 10. Mas sabe de uma coisa? Pelo menos essas 7 nações aqui, todas elas são descendentes diretas da maldição. Então Canaã não foi colonizada como terra de bênção. Canaã não foi colonizada como terra que havia debaixo dela promessa e bênção. Canaã foi colonizada por descendentes da maldição. Sabe o que eu aprendo com isso? Aquele povo era um povo mau. Deus estava esperando a medida da maldade deles se encher para colocar o povo de Deus lá. Mas sabe o que eu aprendo? Não interessa se o passado é de maldição. Não interessa se séculos e séculos são de uma vida ou de uma existência debaixo de maldição. Quando Deus libera uma palavra, você não está entendendo. Eu não estou mangando de você. Olha, você tem que se alegrar mais nisso aí. Sabe por quê? Porque Deus está mostrando para você que é possível. Não interessa a hereditariedade, não interessa quanta macumba, não interessa quanta coisa ruim. Em outras palavras, eu vou simplificar. Talvez na sua família é a história de Canaã. Um amaldiçoou, outro fez macumba. E sabe o que tinha nessa terra aqui? Tinha nessa terra aqui licenciosidade sexual, promiscuidade. Sabe o que tinha entre essas nações cananeias? Nós já vamos entrar em alguns mais detalhes. Mas esse povo que veio de Canaã, você sabe o que eles faziam quando eles construíam uma casa nova? Sabe o que eles faziam? Se sacrificava um recém-nascido e se colocava no alicerce da casa. Para que, ó, povo bom, ó, descendente de Canaã. Por isso que quando eu estou falando que são descendentes da maldição, não estou brincando, é realidade bíblica e histórica. Você sabe o que os arqueólogos achavam e acham até hoje nos templos de culto que havia em Canaã? Vasos e mais vasos e mais vasos com restos de recém-nascidos. Sabe como é que eles adoravam a Deus? Que não era Jeová, mas Baal e Astarote e Moloque. E eles colocavam crianças recém-nascidas. O Deus, a imagem do Deus era feita sentada com um tacho no colo. E eles colocavam óleo e acendiam fogo e jogavam as crianças recém-nascidas naquele óleo. Ó, povo bom. Povo bom. Talvez eu fique só aqui na mensagem, porque a hora está voando, mas eu preciso dizer isso para você. Você sabe o que mais tinha nos templos? Nos cultos a Baal, haviam prostitutas cultuais, que estavam ali para servir quem chegasse com relações sexuais, porque Baal era considerado o deus da fertilidade, o deus da terra, e Astarote era a deusa feminina, e toda a bênção que vinha sobre a terra, ela acontecia através da relação sexual deles. Então eles celebravam o sexo. Nas grandes festas a Baal tinham orgias intermináveis. Esse era o tipo de coisa que tinha nessa terra, igreja. Por quê? Porque
porque talvez por causa dessa zombaria de Canaã foi amaldiçoado. E a terra de Canaã foi habitada por pelo menos 7 nações que eram descendentes dele, descendentes dessa maldição. E sabe o que Deus está falando? Eu vou botar vocês lá, e a partir do dia que vocês chegarem, a minha bênção vai chegar. Ai, gente, isso é... Pelo amor de Deus, não liga pro meu jeito. Eu estou impactado com isso. Eu estou impactado, sabe por quê? Porque às vezes Deus pega um pastor, por exemplo, e diz assim, ó, você vai lá para aquela igreja. Mas, Senhor, aquela igreja está arrebentada, está amaldiçoada. Tem pouca gente lá, teve pecado lá, está tudo arrebentado, eu não vou para lá. Epa, espera aí, você está indo debaixo da minha palavra, você está indo debaixo da minha orientação, e a hora que você chegar no lugar amaldiçoado, ele fica abençoado. Ai, xanarabaçu decaia, lecanabaxu decaia. O que a gente não entende, a gente acaba sendo iludido até por esses evangelhos que são diferentes. A gente não entende, claro, ir lá orar, claro, ir lá fazer uma campanha, claro, tipo, mas a gente acha, eu vou agora lá para a loja. E o que eu preciso fazer para mudar a história daquela loja? O que eu preciso fazer? Jogar sal grosso nela? Eu preciso jogar óleo ungido? Não precisa de nada. Você está abrindo na direção de Deus? Você está debaixo da palavra de Deus? Então basta você entrar lá. Você entrou, a bênção entra! Ei, xarabaçu de calamaia. Nalamantu de comanagachandarabaia. Tuible rei xodaganda yesobaya. É por isso que o Senhor nos convida a passar tempo com Ele. É por isso que o Senhor nos convida a nos aprofundar na oração. É por isso que o Senhor nos convida a caminhar com Ele, a aprender a lei dEle. É por isso, ter intimidade com Ele, porque quando você tem uma fé religiosa, você precisa de uma liturgia. Quando você tem uma fé mística, você precisa de um objeto de fé. Quando você tem uma fé verdadeira, você só precisa de intimidade com Deus, porque você está debaixo da palavra dele. Você é a bênção, é a unção na tua vida que faz a diferença em tudo que você põe a mão. Então é isso mesmo, Deus. É difícil, irmão, caminhar com Deus. Eu vou ficar um pouco mais aqui, porque Deus está falando e o horário está avançando e eu tinha muita coisa para falar, mas olha só, Deus tira o povo do Egito. Olha, irmão, não fique escandalizado com o Senhor. Deus tira o povo de um lugar aonde também tem idolatria. Deus tira o povo de um lugar aonde também tem promiscuidade. Ele está tirando o povo de lá. Aí, entre o Egito e Canaã, sabe o que tem? Tem um deserto. Você sabe o que Deus está tentando ensinar para o povo dele? Sabe o que Deus está tentando ensinar para nós? E é a tremenda revelação dele para todos nós, eu estou aprendendo também. Deus está querendo mostrar para nós assim, ó, não interessa se é deserto, não interessa se é Egito, não interessa, mas Canaã, Senhor. Porque o que acontece? Quem conhece a história bíblica sabe. Quando eles vão espiar a terra, volta 10 falando o quê? Você sabe o resumo da história? Deus trouxe a gente aqui para morrer. Deus trouxe a gente aqui para matar, sabe por quê? Tem uva grande? Tem. Tem fruto bom? Tem, mas tem gigante. Gigante. Tinha uma nação lá chamada Filisteus. A nação filisteia tinha 5 cidades fortificadas e era normal os reis da cidade serem gigantes. Eles se revezavam. Morria um, vinha outro. Eles eram homens gigantes, assim como Golias. Golias era filisteu.
Homens de 2 metros para cima. Eram gigantes. Tem gigantes na terra. A terra é terrível. A terra é cheia de luta. É cheia de desafio. E eu estou dizendo, com base na palavra que eu aprendi. E tem mais, a terra é terra amaldiçoada. É terra dos descendentes de Canaã. Então, eu estou sendo repetitivo, mas a minha vida toda, e não é mentira, eu ouvi Canaã, coisa boa, Canaã, libertação, Canaã, verdade, e é. Só que Canaã só é coisa boa, só é libertação, só é recompensa depois que Deus entra na história. Porque Canaã nem sempre foi boa. Canaã nem sempre foi terra de bênção. Canaã se transformou na terra da promessa. Lá atrás, quando Deus prometeu ela para Abraão, mas de fato, concreto, Canaã só pôde se tornar a terra da promessa quando o povo de Deus pisou nela, tomou ela, xarabacatarabachaya. E então, qual era a ordem de Deus? Vão para lá, tirem essas nações, removam. É isso que às vezes a gente tem dificuldade de entender em relação à herança, porque tudo isso faz parte do tema. A herança, Deus está te dando uma herança, Deus está te prometendo uma herança. Então me dá a herança, Senhor, eu vou levar a herança. Não, você não vai levar a herança, você vai ter que conquistar a herança. Xarabacatarabachaya, você vai ter que pisar nela, e essa herança na sua vida particular e na minha, a herança maior é o céu, a herança maior é o arrebatamento, a herança maior é a glória de Deus, mas tem a herança da bênção, tem a herança da libertação, tem a herança da prosperidade, tem todas essas heranças. Você tem que entender que muitas vezes essa herança vai vir de um lugar que ninguém dá nada. Deus vai te plantar num lugar que não presta para nada. Deus vai te botar numa terra que não dá nada. Deus vai te botar num comércio que já foi amaldiçoado. Deus vai te colocar para arrancar toco. E você vai falar assim, e agora? Então o que Deus queria ensinar para o povo, e voltando lá, e o que Ele quer ensinar para nós, não depende da terra, não depende da história da terra, não depende se é Egito, não depende se é deserto, não depende se é Canaã, depende de Deus, depende de Deus, depende de Deus. Se Deus está no negócio, vai dar certo! Xolei queimai, ofori, ebeleia, sudeia, lá e devácia. Por isso importa nos agradar a Deus. Importa-nos ser íntimos de Deus. Ele diz, minha é a glória, e não darei a outra. Então o Senhor deu uma promessa, xerebe a ceia, para transformar essa terra de maldição em terra de bênção. Agora, eu preciso ser responsável e ser coerente. Eu não posso simplesmente colocar um tema lá no banner, dizendo que nós vamos tratar disso e não passar por isso. No tema que o Senhor deu para nós, que se referia aos obstáculos, os 7 obstáculos, ao recebimento da herança, é justamente sobre isso que eu comecei a falar e que eu quero continuar falando. Quando eles chegam na terra, e eu vou ser bem breve, na terra que vinha de um histórico de promiscuidade, idolatria, maldição. Uma maldição que começa lá em Noé. Ó, irmãos, por isso que eu insisto com vocês aqui na igreja, irmão. As palavras têm poder, queridos. Às vezes você acha que vir aqui na hora do louvor e cantar, mas isso não faz diferença nenhuma. Faz muita diferença. Porque a palavra do louvor que sai da tua boca tem poder sobre a tua vida. Porque começa lá atrás quando Noé amaldiçoa Canaã.
E os séculos passam e Deus não entrou na história, e Jesus não entrou na história. O que aconteceu? A maldição, ela se multiplicou. Com cada vida de cada cananeu que havia na terra, a maldição de Canaã se multiplicou. E o que tinha lá então? Tinha cananeu, 7. Tinha Eteu, é o que nós lemos aí no texto. Tinha Amorreu, tinha Ferezeu, Eveu, Jebuseu, os Girgazeus, todos esses 7, descendentes de Canaã, e uma nação que não era descendente de Canaã, filisteus. Nessa lista de Juízes 3, Deuteronômio 7 e de Gênesis, mas existem outros textos que mostram que havia ainda mais nações, até 10 nações havia naquela região. Agora, eu vou resumir mesmo. E eu peço a sua atenção, porque depois nós vamos estar orando. Cananeus, quem eram os cananeus? De forma genérica, cananeus era todo aquele povo que morava ali. Só que havia uma tribo em especial que morava abaixo dos filisteus, na beirada do mar Mediterrâneo. Esses eram os cananeus. O que imperava entre os cananeus e nas outras nações também? Promiscuidade sexual, idolatria, sacrifício de crianças, como eu já disse. Então, o primeiro obstáculo a nós conquistarmos a herança e permanecermos firmes na herança é nós vermos, identificarmos e evitarmos essas duas coisas: promiscuidade sexual e idolatria. Irmãos, por que o evangelho é rígido na área sexual? Paulo diz assim que há um vínculo espiritual no ato sexual. Paulo, quando ele escreve 1 Coríntios 7, ele fala assim que a esposa crente santifica o marido descrente. O marido crente santifica a esposa descrente. 1 Coríntios 7. E ele diz assim, que aquele que se deita com a prostituta se torna um com ela. Então, irmãos, há uma carga espiritual. Às vezes parece que é só um discurso moralista, religioso. E há uma razão mais importante a isso. Sabe o porquê da santidade? A santidade não é porque eu preciso de cargo na igreja, ou porque eu quero a minha bênção, ou porque eu sou pastor. A santidade é necessária porque Deus é santo. A coluna da santidade na fé cristã não é o homem, é Deus. Deus sabe que nós somos pecadores. Deus sabe que nós somos impuros. E João, apóstolo, disse: nós dissemos que não pecamos, mentimos. Então o que ele faz? Ele envia o seu filho e pelo sangue dele, ele nos purifica de todo pecado. Pecado precisa ser identificado na nossa vida. Irmãos, às vezes a gente acha que isso é bobagem, mas a gente precisa confessar pecado. A gente precisa identificar pecado. A gente precisa renunciar a pecado. Irmãos, no mínimo entre nós e Deus. E se a gente não consegue libertação, vencer aquele pecado, a gente precisa de ajuda de uma outra pessoa. Porque o apóstolo Paulo diz assim, ou melhor, o apóstolo Tiago diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Quem perdoa pecado é Deus e somente Deus. Mas quando um crente ora pelo outro, ele é um instrumento de libertação naquela vida. Então o inimigo da herança é o pecado, é a promiscuidade, é a idolatria. E nós precisamos ficar longe disso. E nós não podemos dizer que isso é impossível de acontecer na nossa vida. Mas quando o pecado vem, nós devemos rejeitá-lo, devemos confessá-lo, devemos pedir perdão ao Senhor, lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Porque se o pecado se transformar normal, em uma prática comum na nossa vida, nós vamos perder a herança. Mas a Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Arabaxarabadaia. Não existe pecado que Deus não perdoe. É por isso que vem a confissão. Confessando e orando, para que sareis. Confessou, sara.
confessou Sara. Então é preciso confessar especificamente a Deus. E eu repito, se não está conseguindo sozinho, precisa buscar ajuda. Qual era a segunda nação que tinha lá? Os heveus, ou melhor, os heteus. Eu não tenho tempo de explicar muita coisa. Eles eram extremamente feios. Diz a história que os heteus tinham a pele amarela, adoravam a divindade da mãe terra e eram muito briguentos. Resultado, os heteus causavam muito medo. Quando se via um heteu era símbolo de amargura, de medo e de divisão. Os inimigos da nossa herança, o medo, o medo que nos trava, a amargura que nos trava, a divisão entre nós, as coisas, a Bíblia diz que todo reino dividido contra si mesmo ruirá. Esse é o segundo inimigo da nossa herança. Cuidado com briga. Cuidado com divisão. Cuidado com amargura. Cuidado com rancor. Você quer ter vitória? Você quer dar herança? Sabe, irmãos? Porque outra razão, a razão é espiritual. Sabe quem tem espírito faccioso? Sabe quem tem espírito rebelde? Sabe quem tem espírito divisor? Sabe como é o nome dele? Satanás. Agora Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí você diz, mas Jesus era tonto? A Bíblia diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro, não abriu a sua boca. E sabe o que aconteceu com ele? Foi vituperado, foi envergonhado, mas a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Crente não é briguento, crente não é barraqueiro, crente confia na justiça de Deus. Se você gosta de fazer barraco, então Satanás mora em você. E não o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é Espírito de paz. Eu estou dizendo que nós somos um anjo, não. Eu não estou dizendo que nós não ficamos nervosos. E às vezes dá vontade mesmo. Não é como diz o outro, de descer da cruz. Eu não estou falando que nós somos perfeitos. Mas aquele em quem habita o Espírito Santo, ele não vive procurando briga. Ele não vive fazendo contenda. Ele sabe que existe um maior que briga por ele e que luta as suas lutas. Oh, aleluia. Os heteus eram assim. Isso é um perigo a nós conquistarmos a herança. Agora, olha os amorreus. São todos descendentes de Canaã. Sabe aonde os amorreus moravam? A Bíblia fala dos montes de Sião. Em roda de Jerusalém havia uma cadeia de montanhas. Sabe onde eles moravam? Nas encostas do outro lado das montanhas. Ou seja, entre a nação e eles havia montanhas, mas não significa que eles não estavam perto. Outra coisa sobre os amorreus. Os homens eram bonitos, as mulheres. Esses aqui tinham, ao contrário dos outros, tinham pele clara. Tinham olhos azuis. Você sabe o que isso fala para nós no sentido espiritual? Cuidado com duas coisas que podem nos impedir de obter a herança. A sedução daquilo que parece bom, mas na verdade é laço. A sedução daquilo que vem como uma coisa bonita, mas que tem garras para nos apunhalar. E sabe o que a Bíblia diz? Aqueles que andam na presença do Senhor, Deus os livra.
Muitas são as aflições do justo, diz a Bíblia, mas Deus os livra de todas, inclusive dos sedutores, dos enganadores. Então, se tem alguém que parecia bênção, que de repente sumiu da tua vida, se tem um negócio que parecia ótimo, e depois não deu certo e você brigou com o Senhor porque não entendeu, era Deus te livrando da aparência daquilo que é bom, mas não era bom. Ora baixacalabai. Ora baixarabaia. Outra coisa sobre os amorreus é que o inimigo estava perto. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós devemos vigiar porque o diabo anda ao nosso derredor. Pode ser um perigo a nossa herança, principalmente quando estamos na bênção. Principalmente quando parece que estamos seguros. Eles se sentiam seguros pelas montanhas. Mas lá estava o inimigo. Oh, xarabacandarabahai. Eu não posso dizer que o inimigo não está perto. Mas eu posso dizer, se você vigiar, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa. Mas você não pode baixar agora. Os amorreus falam de sedução e do inimigo que está perto. Os fariseus, rapidinho. Há 3 capítulos na Bíblia, Gênesis 3, Gênesis 34 e Juízes 1, que mostram os fariseus morando em lugares diferentes. Então isso mostra para nós 2 coisas. Que essa classe dos descendentes de Canaã eram nômades. Mas tem uma coisa que a gente pode aprender que não é boa, não é negativo, que é negativa no lado dos nômades. E que pode ser um perigo a nós recebermos a herança. Sabe o que é? A inconstância. Em outras palavras, em um texto, os fariseus moram em um lugar. Daqui a pouco os fariseus já estão em outro lugar. E daqui a pouco eles já estão em outro lugar. Se constância não fosse importante, Deus não tinha preparado uma terra para o povo parar ali. Se constância não fosse necessário, o tabernáculo peregrinou, um tempo que teve que peregrinar, mas um dia o tabernáculo fixou as raízes em um local. Já foi pregado aqui, você é uma árvore. O Salmo 1 diz que aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas confia no Senhor e medita na lei dele de dia e de noite, será como árvore plantada. E árvore plantada fica mudando de lugar toda hora? Receba uma palavra profética. Permaneça no lugar onde Deus te plantou, porque a bênção é que vai vir até você, e não é você que vai atrás da bênção. A árvore está lá plantada, e vem o que? Vem a seca, as folhas caem, vem as tempestades, vem o frio, mas a árvore está lá. E sabe o que vem também? Vem a primavera, vem o dia que a chuva passa. E aí Salomão vai dizer: eis que a chuva cessou, e agora já aparecem os primeiros frutos da terra, e o tempo de cantar chega. Não mude de lugar sem direção de Deus. Não desista de um negócio, não desista de um emprego, não desista de nada sem orar primeiro. Porque a inconstância pode nos atrapalhar. Nós começamos e não terminamos. E isso atrasa a bênção e a herança na nossa vida. Só mais 2 para encerrar, amados. Os heveus, sabe quem são os heveus? Em Josué capítulo 9, existe um povo chamado Gibeonita, porque moravam em Gibeão. Mas o próprio texto, não sou eu que estou dizendo, você pode conferir, diz que eles eram heveus. E sabe o que os heveus fizeram? Enganaram Josué. Os heveus falam do espírito do engano. Que toplicate o baixo da catarabahai.
Eles chegaram para, olha, irmão, Josué é homem de Deus. Homem de Deus. Josué é homem de Deus. Josué teve encontro verdadeiro com Jesus, com Deus, com Jesus transfigurado antes de invadir Jericó. E eles enganaram Josué. Eles foram tão ardilosos que eles disseram, nós somos de terra. O Senhor tinha ordenado tirar todos os povos, inclusive eles. Não, mas nós não somos daqui. Nós estamos vindo de longe. Queremos fazer aliança contigo. Aqui tem um ensino tão tremendo, que Josué enganado fez aliança com eles. E agora? Quem pode desfazer uma aliança que já foi feita? Agora o povo de Israel vai sofrer por causa dos gibeonitas. E Deus, que é soberano, não vai tirar eles de lá. Porque Josué, o homem a quem Deus ungiu, fez aliança com eles. Cuidado com quem você faz aliança. Porque a aliança pode prejudicar. Então, entre os cananeus havia esses homens que se moviam no espírito do engano. E o engano é um inimigo da herança. Mas o Espírito de Deus é teu amigo. E é espírito de revelação. E é espírito de discernimento. Ai, decai, eu estou repreendendo da nossa vida toda a sedução do engano, toda a amarração do engano. É profético, irmãos, é libertação mesmo. Está caindo por terra toda a garra desse demônio do engano. Em nome de Jesus. Porque é o homem que faz, mas para toda coisa errada do homem, há os espíritos malignos influenciando e trabalhando. Por último, os filisteus. Os filisteus não eram descendentes de Canaã. Eles vinham de outra terra e vieram pelo mar. Mas sabe qual era o problema entre Israel e os filisteus? Primeiro que os filisteus eram muito fortes e eles dominavam o ferro. Tinham armas de ferro, mas pior que isso, era a ambição dos filisteus. Porque o povo de Israel foi para lá para tomar a terra. E os filisteus foram para lá pelo mesmo motivo. Em outras palavras, os filisteus queriam o que Israel tinha. Fala de inveja. Daquele que não deseja ter igual ao que eu tenho. Ele quer ter o que eu tenho. E não é pecado você ver uma casa bonita de um irmão e falar, Senhor, se for do seu agrado, me dá uma dessa, parecida com essa um dia. Agora o invejoso não, ele vai lá na casa do irmão e ele quer aquela casa. Mas ninguém vai tomar a tua herança. Ninguém vai tomar o que é teu. Sabe por quê? É você que está debaixo da palavra. É você que está debaixo da promessa. Então tem inimigo invejoso, forte, belicoso, com ferro, com poder, tem. Mas maior é aquele que está na minha vida do que o que está no inimigo.